Boa noite a todos. Então, como o Bruno já adiantou, a gente vem hoje em nome da URI, pelo NEA, Núcleo Espírita de Arte, nessa programação que a URI monta durante o ano todo e passa todo mês, cada um passa numa casa. E agora, esse ano, a gente está estudando as leis, já foi a lei de adoração, lei do trabalho, e agora, nesse mês de março, a gente vai estar falando um pouco sobre a lei da reprodução. Mas por fazermos parte, então, do Núcleo Espírita de Arte, que é um centro espírita com esse foco, onde a gente busca desenvolver os ensinamentos do Espiritismo através da arte, nada melhor do que a música para nos embalar. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você, veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente de ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde a esperança, ver o artista que criou e amar como ele amou. Então, para a gente poder falar um pouco, melhor a gente ouvir, né, a música, mas vamos falar um pouco também. Para a gente falar de lei de reprodução, então, que é um assunto às vezes bastante polêmico, a gente recorre, óbvio, ao Livro dos Espíritos. E no capítulo 4, na parte terceira, ele está dividido entre população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento, celibato e poligamia. E população do globo. De pergunta inicial, a 686, Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Dentro disso, a gente sabe, Kardec vinha nessas perguntas fazendo, então, a tudo o que queria para se ter certeza. Digamos que nesse momento, ele não tivesse a real certeza de que a lei de reprodução também fosse uma lei divina. E os espíritos, sempre muito diretos, respondem: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. A gente já nota aqui que, de todos os estudos, hoje a gente tem tudo pronto na mão, né? Kardec já codificou tudo, a gente pega ali e lê. Mas como isso começava a ter uma forma de entendimento melhor. Como ele recebe essa resposta, ele continua na 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos,
Chegará tempo em que seja excessiva na terra? Quando essa pergunta eu leio, eu sempre me recordo, a pessoa se entrega na idade agora, no século passado, onde sempre se falava em noticiário e matemáticos, estudiosos fazem cálculos que a evolução do crescimento da população vai fazer com que falte comida, água e tudo mais. E isso tudo, os espíritos responderam já pra gente há 160 anos atrás, mais ou menos, quando disseram não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Nesse momento aqui é que traz também tudo aquilo que a gente estuda e busca quando a gente vai ao encontro de Deus, dessa bondade que existe dele e de tudo que ele traz para nós. E que seria, esses estudos todos não levariam em conta outras duas leis muito importantes que andam junto com essa, que é a lei de destruição e a lei de conservação. Então a gente nota nesse sentido todo, e também tem um pedaço, um trecho, no capítulo 11 da Gênese, que chama Gênese Espiritual, que diz: ao tratar das calamidades e desastres coletivos que se abatem de tempos em tempos sobre a humanidade, o codificador Allan Kardec esclarece na parte final, que é de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma nova era de progresso. A gente passou agora, ainda vive resquícios da pandemia, que foi um caso estudado, que a cada 100 anos, de forma cíclica, a gente enxerga essas calamidades. E nesse momento a gente fica ali um pouco revoltado, eu diria, e tudo mais. Mas a gente precisa tentar buscar dentro de nós, e desses ensinamentos todos, principalmente que os Espíritos trouxeram, de que Deus, nada do que Ele faz é por acaso. Nada é inútil, como diz as palavras aqui dos Espíritos. E assim como a gente tem na lei da reprodução esse crescimento, as pessoas se renovam e cada vez mais, também isso que é o que faz a gente poder a reencarnação acontecer, né? Então a gente é espírito, todo mundo aqui é espírito, os desencarnados, encarnados, e sem a lei da reprodução a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. E aí entra sempre a reflexão de como encarar isso. A gente pode também pensar em guerras, a gente pode pensar em outras tantas calamidades ou desastres onde acontecem, né, os desencarnes coletivos. E aí eu convido sempre a todo mundo a pensar, né, se Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bom e justo para com todos, ele é tudo isso, de forma alguma aconteceria algo que não passasse por ele. Ele é o Pai de todos nós, uns chamam de Deus, de Criador, outros lhe chamam de amor, de luz, de vida. Mas ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, da pedra que silencia, da voz de um menino
a rezar no som da vida. Mas Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão, a vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, da pedra que silencia, da voz de um menino a rezar, do som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, da pedra que silencia, da voz de um menino a rezar no som da vida. No som da vida. No som da vida. Ele, então, aqui, no nosso vocabulário um pouco mais pobre, a gente se define a Ele, Deus, nosso Pai, que criou todas essas leis. Então, essa lei da reprodução, efetivamente, ela abrange a todos, não só a gente, a raça humana, vamos dizer assim, como os animais, plantas, tudo existe. Dentro de todo esse reino de Deus existe a lei da reprodução. Mais especificamente, a gente trata dentro do Livro dos Espíritos da lei da reprodução humana. E aí dentro do capítulo tem a parte dos obstáculos à reprodução, que Kardec pergunta na 693. São contrários às leis da natureza e os costumes humanos que têm por fim o efeito criar obstáculos? E aí que os espíritos respondem, né, de uma forma simples novamente. Tudo que estiver atrapalhando uma lei natural está errado. Tudo que estiver sendo feito para ir de contrário ao que a gente tem na nossa vida está errado. Então, assim, Deus concedeu ao homem, como direi, um poder maior em relação aos outros seres com quais a gente coabita. Mas cabe a gente, então, enquanto ser humanos, usar da melhor forma sem abusar disso. E quando a gente vai falar da lei da reprodução, a gente entra na questão muito forte da sexualidade e tudo mais, que é onde às vezes muitos abusam mais, né? Ficam de coisas como vícios, né, diria. E aí, no decorrer, na 695, vejam que Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Que eles nos respondem que isso realmente é o sinal do progresso. Essa é a marcha que a gente tem que seguir. Eu sempre digo, a gente nasce lá, é criado por Deus no unicelular e vai crescendo, tem uma caminhada de evolução bastante grande. E quando a gente começa a entender isso tudo de casamento, dessa lei de reprodução, de como fazer isso, né? Como sermos esse instrumento que Deus nos criou para a gente seguir em frente.
E aí aqui a resposta fica bem clara no sentido onde, para a gente, então, né, buscando isso da lei do casamento, das nossas leis humanas, como isso casou, monogâmico, vai constituir uma família, vai seguir em frente. Esse é o ponto que a gente tem que sempre entender. O Kardec ele ainda fala dentro desse trecho sobre o celibato, então. Quando a gente está falando a respeito disso, e na pergunta dele, na 698, ele pergunta se o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Aqui é aquela pergunta, né? Se eu sou celibatário, então eu sou evoluidão, eu não preciso mais nada, tá tudo certo. E aí os espíritos respondem, é uma lei muito contrária da natureza. Afinal, já foi dito ali antes, né? Casamento, a lei de reprodução são leis naturais. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza que são imutáveis. O Kardec ainda, eu imagino, que perguntando isso a gente volta lá atrás, como é que era, no mundo, na França, muito governada pela Igreja Católica. Ele continua, na 698. O celibato... Não, desculpa, gente. Sim, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório. Não, eu acho que eu me enganei, gente. Eu li uma errada. Verdade. Mas para tentar voltar aqui, ele entra na 699. Ele pergunta se o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Desculpa. E aqui é que os espíritos trazem. Tudo que for feito em forma de sacrifício pelo próximo, ou às vezes um sacrifício próprio, é meritório. Mas que a gente não fique só pensando no caso, o celibato ou qualquer outra coisa que eu deixo de fazer é o meritório. Tem que ter a intenção nisso tudo. E principalmente a gente fala do uso da caridade nesse sentido para a gente seguir. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o geme do amor, já podemos divisar o final da estrada de luta e dor, dos olhos calmos e serenos dos irmãos. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que canta paz, cada um que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E a gente já, para falar da lei da reprodução, a gente já falou da lei da destruição, e agora a gente só dá uma passada para entender um pouco de como a lei da conservação também interage com isso. Porque na 701,
o Kardec pergunta lá se é melhor, o que os espíritos falam sobre a poligamia, o que é melhor, a poligamia ou a monogamia? E os espíritos respondem que assim, eles não dizem desse jeito, mas se a gente já falou que o casamento é um avanço da humanidade, a poligamia, a gente ficar, digamos assim, de forma sem o amor ao próximo, né, apenas pelo prazer, seria um retrocesso. E aí a gente entra na parte da lei de conservação, porque dentro de tudo isso, isso é uma lei da natureza, é um instinto nosso de se conservar, de se cuidar. Mas dentro dessa parte, ela fala também sobre os gozos dos bens terrenos, que na verdade, unindo isso à nossa fala de hoje da lei da reprodução, a poligamia, ela se entra muito nessa questão da sensualidade, onde se fazem coisas, se praticam esses atos sem pensar no próximo, por exemplo, que é o que traz aqui, né? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Entendamos nós que a lei da reprodução é justamente para isso, para que exista esse mundo na terra. Somos todos materiais. E esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então ele deixa para a gente, de certa forma, nos dá essa escola que eu chamo a Terra da evolução, perfeito. A gente tem tudo aqui desde o nosso nascimento, aprender tudo que a gente puder, dar aquela enxugada com os nossos pais e seguir a nossa vida e querer entrar na lei da reprodução e o casamento, a reprodução propriamente dita. Mas a gente precisa sempre cuidar. E Kardec, ele tem umas perguntas que eu sempre digo assim, parece que ele não entendia, né? Mas não, ele queria ser didático. Ele pergunta, com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Ele queria entender assim, se Deus é tão bom, né? Por que é tão interessante, né, o jardim do vizinho? E eles responderam, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. E essa canção que a gente teve agora anterior, que falava exatamente de são chegados os tempos, a gente sempre tem a oportunidade, a cada manhã, cada sol que nasce, de fazermos isso, de entendermos e cumprirmos essa nossa missão, que ela pode ser pessoal ou ela é em conjunto, enquanto todos aqui juntos aqui temos algum propósito em estarmos. E que nessa busca a gente esteja sempre buscando Deus dentro de nós. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo de amor. E em uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço,
infinito tempo de amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada. Essa canção, ela busca trazer a gente para Deus e eu. O título dela é Deus e eu. E é esse Deus que está dentro de nós. Essa é a missão que a gente tem desde que fomos criados como espíritos. Na lei da reprodução, a gente entende que fomos nós já outras raças em tempos passados e que essa questão da reencarnação nos faz estar sempre presente. Desculpa, gente. Hoje, ainda bem que não sou eu que canto. E aí a gente busca sempre refletir de todas essas leis naturais que Jesus nos ensinou, veio nos ensinar, os Espíritos vieram para reforçar, foi a parte da nossa leitura inicial, essa aula que Jesus sempre trouxe para a gente, é justamente das leis. Como é que a gente sabe se está praticando as leis de acordo? Afinal de contas, Deus, dentro de nós, é o nosso juiz. É assim que a gente vai entender se estamos no caminho correto. E para a gente buscar essas respostas, temos que nos voltar para dentro, fazer aquela pergunta: se o que eu estou fazendo para o meu próximo, eu gostaria que fizesse para mim? Essa é uma questão sempre bastante importante que cabe em qualquer ensinamento, qualquer estudo que a gente vai fazer dentro do Espiritismo, dentro da nossa vida. Porque esse amar ao próximo, seja numa questão que a gente esteja falando hoje, de gozos materiais e tudo mais, falar de como agir, é o que vai fazer a gente entender se a caridade que a gente está praticando realmente é caridade. Se parte do nosso coração para ajudar o nosso próximo. E pra gente... Achei que tu ia tocar outra. O meu colega aqui, ele tá assim, a 2 palestras já. Eu acho que ele vai tocar uma, ele toca outra música. Mas enfim, pra gente já ir caminhando pro nosso encerramento, uma coisa que é bem interessante da gente sempre lembrar, a nós todos aqui, desse papel fundamental que a gente tem dentro da lei da reprodução como co-criadores da obra de Deus. Quando a gente enxerga nos nossos filhos que a gente também ajuda nessa passagem, né, de estar indo, de estar nessa evolução, chegando à frente. Se alguém quiser saber o que é amar, é só olhar aquela que gerou o Redentor.
que tudo que ela fez foi por amor. Só por amor, mesmo quando frente à cruz, com as dores de Jesus, nos permite envolver numa serena vibração. Mãe, aqui está o seu filho. Filho, aqui está a sua eterna mãe, para ajudar e consolar e ensinar o que é amar. Se alguém quiser saber o que é amar, é só olhar e olhar a quem gerou o Redentor e perceber que tudo que ela fez foi por amor, só por amor, mesmo longe seu caminho, lado a lado com Jesus, nos permite envolver na serena afirmação. Mãe, aqui estão seus filhos. Filhos, aqui está a sua eterna mãe, para ajudar, nos consolar e ensinar o que é amar. Mãe, aqui está seus filhos. Filhos, aqui está a sua eterna mãe, para ajudar e consolar e ensinar o que é amar. 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 Ele fez pegadinha, que eu estava olhando aqui no nosso ponto, aqui tinha outra letra. Mas essa música, para a gente encerrar, é mais um símbolo para a gente lembrar e levar para a gente de Maria, que através dela, que gerou Jesus, que trouxe para a gente, né, o nosso mestre, que se fez aqui presente, e que de tudo isso que a gente entenda sempre, na lei da reprodução, quanto pais, mães, como a gente pode agir para estar junto de nossos filhos, nos momentos bons, nos momentos ruins, mas seguindo sempre nesse caminho, buscando a caridade e esse amor a todos nós. Muito obrigado a todos. Boa noite.